dia não encarna mais, vó, o preto velho? No meu caso, não, filho. Porque já se saudou de todas as dívidas que tinha que saldar desse lado. Então, Agora, aqui, a minha de responsabilidade já é outra. Então aqui na Terra é um momento de pagação, né? Pode-se dizer que sim, pode-se dizer que não. Filho. Pagamento, né? Porque se a gente bater muito firme dessa forma, o povo vai pensar que veio para sofrer, filho. Ah, e não é verdade, né, Isso vó? não é verdade. De como já é dito, de ninguém veio para pagar karma, filho. Ah, Ou se vocês lembram, é igual o povo, vamos ser bem claro. Igual o povo que fica querendo abrir de vidas passadas, filho. é. Eu não estou para condenar nada. Não. Mas o povo que se abre para vidas passadas sem ter um problema real para essa necessidade, Por curiosidade. só por de curiosidade, está mexendo em algo que quer se assustar. Ah, quer se assustar. Porque se fez algumas coisas no passado. Você não foi um anjo. Quer mexer em algo que quer se assustar, vó? Não é verdade, filho? Para que você vai mexer lá? Se é necessário, é um trauma, se é necessário. Vamos mexer. Mas a voz respeita também, porque eu só estou só para comparar e pontuar de algumas coisas que eu acho que às vezes são desnecessárias para a evolução do espírito. Adorei, então. Adorei, a bebida velha descendo a serra com sua sacola. Ela traz uma, ela traz uma de ela vem de Angola. A bebida velha descendo a serra com sua sacola. Ela traz uma, ela traz uma de ela vem de Angola. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Uma boa tarde, filho. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem comigo? E com você, filho? Tudo bem. E? Qual que é o seu nome? Meu nome é vovó Catarina de Angola, filho. Vovó Catarina de Angola? Isso. E a senhora mora na Luanda? Tenho minha morada lá, filho. E a senhora é uma preta velha feliz? Demais da conta, filho. Por quê, vó? Porque eu me realizo e faço só aquilo que eu amo, filho. Mas a senhora faz isso porque a senhora é espírito ou a senhora conquistou isso durante sua encarnação? Porque os dois, né? Sim. A gente tem que fazer para conquistar, né? Senão não conquista nada na vida. É. Tanto na vida de espírito como encarnado. Na minha passagem encarnada também me realizei como uma nega velha. Ah, é, vó? Sim, filho. E E a também senhora, no espírito. a senhora participou da escravidão? Participei sim, filho. Foi duro, vó? E não foi não, filho. É. Não foi duro, vó? Não foi, filho. Tivemos que passar por aquilo, filho. Lógico que desse lado ficou muito mais fácil de entender o porquê disso tudo, filho. Ficou. Ah, depois ficou mais fácil. Ficou mais fácil, mas a gente não teve ódio do homem branco e nem de ninguém, não, filho. Não teve. Não teve, filho. A senhora aprendeu o que com esse momento, essa passagem na Terra? E o respeito pelo outro, filho. O amor, a importância da gente amar sem olhar a quem, filho. Ê, vó, que coisa boa, viu? Fico muito feliz da senhora ter vindo para ensinar a gente. A gente vem dividir um pouquinho, né? Porque a gente aprende também com vocês, né? É, vó? Porque vocês têm uma vivência diferente da que a avó teve na Terra, filho. Então pra gente também é uma situação diferente, filho. É A gente diferente. também aprende, a gente vai aprendendo a cada dia, né? Cada lua que se vira, a gente também aprende. Como que faz? Eu tenho uma amiga que é mãe de santo, ela gostaria de virar preta velha depois que morresse. Como é que faz, vó? Filho, ela vai ter que se dedicar muito, porque se demora um tempo, filho. Demora, vó? É um tempo, né? É um tempo certo, filho, pra você. E se tiver afinidade também com essa linha, não é só querer, né? Porque muitos espíritos e pessoas também, a gente pode comparar dessa forma, se perde no meio do caminho, não querer, filho. Não basta querer. Não basta querer, vó.
Tem que saber fazer. Tá certo. E a senhora, quando vê a gente assim, trabalhando afinco na espiritualidade, a senhora se sente bem, se sente agradada? Filhos, e muito, filho. O coração brilha ainda mais, filho. Nossa, vó. A Aruanda ilumina muito mais quando os filhos trabalham direito, filho. Vó. Sim. E daí a hora que a gente assim dá uma preguiça aqui, dá uma atrasada lá e não presta muita atenção nesses detalhes, vó. A gente fica um pouco triste, filho. Só que eu arrumo outra oportunidade para trabalhar. A gente vai trabalhar em outro lugar. Como dizem, a gente só trabalha em lugar que tem trabalho. Então não é porque a gente é preto velho que a gente não vai trabalhar em outro lugar. A gente se vira, né, filho? Ah, é? Quem quer faz acontecer. É verdade que são as pretas velhas que cuidam das crianças? Pode-se dizer que sim, filho. Um pouco, quem cuida tem de também, depende muito, existem muitas e muitas e muitas formas. Sim. Existem as crianças, os herês que cuidam das crianças. Ah, um pouco mais velho, né? E aí, que acaba se passando tudo pra gente, essa comunicação, todo esse retorno de como tudo tá, e a gente faz aquele trabalho de vó da terra também, né? Fica de olho nos filhos, nos netos, filho. A senhora foi uma mãe na terra? Fui, filho. A senhora teve quantos filhos? A avó teve 17 filhos. 7 filhos? E aí, como é que foi assim, um pouco da sua vida? Na fazenda grande? Foi, filho. A avó era uma curandeira. Olha, uma curandeira. E tudo que eu conseguia, filho, era diante desse meu feito. Eu limpava a casa dos patrão, do homem branco, e fazia muitas e cura, e o povo dava as coisas para mim. A voz eu não cobrava nada, porque foi um dom que a espiritualidade que o Deus maior me deu. Eu costumo falar que às vezes até me emprestou, porque se eu não souber dar seguimento nisso, ele tira e deixa de canto, filho. A senhora acha então que é a mesma coisa com a gente hoje? Sim, filho. Vocês têm um dom, cada um, por isso tem que buscar descobrir quais são os dons. Para que vocês têm mão na vida? Tem cabeça, tem corpo? Para que vocês vão fazer? Se vocês fizerem diante do dom de vocês vão fazer isso muito melhor, porque vão fazer isso com realização, com amor. Nossa, vó. Mas é difícil saber qual é a nossa missão, não é, vó? Não, filho. Basta fazer. Não adianta só querer. Porque sabe o que acontece? As pessoas só querem as coisas e cruzam as pernas e ficam esperando, filho. Não. As coisas baterem na porta. Não estou julgando todos, mas estou colocando uma situação que acontece muito. Sim. De estar entendendo, filho? Sim. Eu quero descobrir o meu dom. É. Então vou pensar, quais as ferramentas que tem para descobrir o dom? Vou mexer com espiritualidade? Vou me abrir para a espiritualidade. Dentro da espiritualidade, o que tem que possa se abrir? Tem de ferramentas, tem terapeutas, tem pretos velhos, vou no trabalho de caridade, vou de aqui, vou ali. Claro. Mas eu sou uma pessoa que se coça, que vai atrás. Ah. Não existe realização sem trabalho, sem labuta. Mas a pessoa quer cortar um atalho na vida dela, avó. A senhora não dá essa sugestão? Quer cortar um atalho? Se dedica muito mais. A voz fala isso. Seja inteligente. Sim. Use mais do seu cérebro, do seu mental, que você vai conseguir diminuir o tempo. Esse cortar atalho significa, filho, diminuir o tempo hábil de realização. O atalho então não é bom, vó? Depende da situação, filho. Claro. O que é atalho, dependendo da situação? Vocês não determinam, vocês não determinam que desse lado aqui, Não. que com 5 anos vocês vão virar médio. Com 10 vocês vão parar. Vocês vão escrevendo num livro branco, vocês tratam algumas coisas de missão, mas não exatamente com anos, filho.
Porque não adianta uma pessoa que veio para ser médico, tem o dom de ser médico, foi 30 anos médico, mas foi uma pessoa frustrada. Será que ela se realizou enquanto espírito na matéria, filho? Realmente. Agora, digo mais, se ela fez de faculdade, se preparou e trabalhou só 5 anos, 13 anos, vai. Mas se realizou naqueles 13 anos que ela fez, que foi descobrir o dom dela. Você acha que esse espírito não se realizou muito mais, filho? Sim. Sim, senhora. Vovó, a senhora viveu então uma vida relativamente boa porque a senhora só fazia o bem. Sim, filho. Eu procurava sempre fazer o bem, filho. Lógico que quando, antes, né, de fazer minha passagem para esse lado de cá, filho, a voz tinha esse defeito, né? Tinha, vó? Tinha, filho, porque estava na matéria, a gente quando está na matéria encarnado tem de estar... A gente está exposto ao defeito, verdade. mas a avó se controlava muito e tinha muita fé. E sempre o povo que se ocupa o tempo de coisas boas tem pouco tempo para pensar em besteira. Quem tem muito tempo para não fazer nada é o tempo hábil para coisas de ruins de surgir. Então vamos fazer acontecer, né? Sim. É na desocupação que a coisa ruim surge, vó? Sim, de cabeças, e que nem o povo fala, cabeças de vazia, não, cabeça fica cheia. Quanto mais espaço você der, mais você enche sua cabeça. Porque só pensa de besteira. Mas eu ocupo meu tempo assistindo um programa de bom. Isso é muito bom, porque você gosta. Mas agora não ocupo meu tempo de fazendo nada. Esse é o que, do jeito que você está alimentando o seu mental. Do nada, só que o pensamento de vocês não para, filho. Não para, vó? Não para, filho. A todo momento de tá pensando numa coisa, filho. Tá acelerando ali. Tá de se É ligar. um vício, vó, isso? Isso, porque vocês não controlam o seu pensamento. Já tem de alguns, já tem de um povo que já consegue se controlar melhor. Já consegue. Mas não se controla tudo, filho. Não controla. Mas já tão estudador, né? Tão na labuta, filho. Estão se melhorando. Vó, a senhora aconselha um que teve ali o pertence estragado pelo outro de propósito, de perdoar o outro, mas mesmo se foi de propósito que o outro quebrou pertence? Filho, a gente acredita e vê as coisas dessa forma, essa nega velha aqui, que existe a justiça. Faça a justiça de que forma? Não existe a justiça da terra? Busque a justiça da terra e se desligue disso. O perdão, filho, tem que ser interno, filho. Olha. Quando alguém faz ou não uma coisa de bom ou ruim. Porque e quando você és o causador? Olha. Você tem que se perdoar. Esse é o verdadeiro perdão. Se uma pessoa, vó, joga o pau no bichinho indefeso, o que a avó tem a dizer dessa atitude aí? E a avó fala que está desocupando o tempo deles e com coisas de ruins, porque a avó tem muito amor aos animais, filho. Tem, vó? A senhora fica triste? Eu fico triste sim, filho. Oh, minha A avó fica assim. Por quê? Porque é uma atitude de lamentável, filho. A avó não está aqui para julgar ninguém, mas é de lamentável. Mas aí a pessoa pode julgar. Mas ir por longe no meu terreno, e mordeu e comeu hoje a minha galinha. E aí? E matou hoje a minha galinha. Mas será que judiando dele você vai resolver o problema ou você está só propagando a intenção do mal? Ele já é um ser irracional. Quem errou foi o dono dele em ter deixado ele escapar. Então tem que se cobrar do dono. É mesmo, vó? Gente tem que ser mais racional, filho. Não irracional ter atitudes de reação sem pensar. É verdade, vó. E a senhora assim já viu assim alguém fazendo mal pro outro por causa que o espírito que estava ali intuindo para fazer mal pro outro? A voz já viu, filho? Como é que faz, vó, pra não deixar os outros intuir a gente a fazer maldade? Se preparar de bem, né, filho? Preparar? Cuidar do mental, né, filho? Cuidar da nossa volta, se cuidar. A avó, por ter sido de uma curandeira, de uma rezadeira,
E de trabalhar de também como parteiras de também, porque eles faltava de naquela época. Então a gente se pega de muito. Sabe o que tinha de muito de antes e não tem de no povo novo de hoje? Sim. De rezas do coração. Ai. O povo de anda de rezando de muito pouco. Mas é porque é muito corrido a minha vida. De tá de bom, quando de precisar você vai de rezar, né? Os joelhinhos já vai de doer no chão. Sim. Mas é só de quando de dói a barriga. Você tá entendendo? Será que não é muito de melhorar as prevenção? Sim, bem melhor. A gente se prevenir das situações. Mas de que jeito isso vai acalentar o meu espírito? É a comunicação que você tem com o alto. Se a pessoa faz uma maldade tomada assim de um susto, assim, alguém vem, dá um tapa, uma bofetada, daí ela pega assim um atabaque e senta na cabeça do outro. Ela vai dizer, mas eu agi de impulso. Isso é complicado, né, filho? Ação, reação, mas a voz de tem de falar que isso vai ter de um débito, né? Tem, né? Tem, filho. Tudo atitude, né, filho? Tem que perdoar, vó. E tem que se perdoar, filho, não lhe faz de bem a gente de ficar de perto, fica de longe, mas tem 12 atitudes. Sim. A gente também não é obrigado a ficar de enfrentando de toda hora e ser de melhor amigo. A gente não é obrigado a ser de melhor amigo de ninguém nessa vida, só de nós mesmos. Mas devemos de ter de respeito ao próximo. De que forma? Se respeitando. A gente só se respeita aquele que se respeita. A gente só ama aquele que se ama. Se a pessoa diz assim, eu entrei num trabalho que é uma fria, entrei numa realização que me chamaram, que mexia com lavagem de dinheiro, que mexia com isso, que mexia com droga, que mexia com essas coisas. Aonde que estava minha preta velha? Que não me avisou que era errado entrar naquele caminho e cruzar aquela ponte. O que a senhora responde, vó? Você me perguntou alguma coisa? De primeiro de parte daí. E de outra. De quem está vivenciando essa nega velha aqui hoje você? Se hoje tirar de todas as pedras do seu caminho, você vai criar uma soberba de muito grande. Olha, vó. Então, se as pedras estão no seu caminho, o que eu posso te fazer é te ajudar a enfrentar. E se for chamado, não é assim. A luz a gente tem que te convidar. Ela está do lado? Tá. Mas tem que te convidar. Tudo é de determinação. Por isso que a voz fala do rezador, da oração. Tudo é determinação. Tudo é determinação. O que é determinação, vó? A voz fala assim, eu vou que nem de... Hoje gosto muito de rezar, de fazer de rezador. De fazer as minhas mirongas e as minhas curas, que é aquilo que eu cheio de fazer de melhor. Sim. De que jeito de que eu vou fazer isso? Determinando, eu vou orando, de Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E aí eu dou seguimento, no final eu peço que toda aquela energia, de toda essa ligação que eu fiz, que alimente aquele espírito, mas conforme o Pai Maior quer. Conforme o merecimento daquele espírito, mas de que traga a cura, a compreensão, a clareza e sabedoria para se passar por aquele momento na vida. Muitas vezes, diante da sua pergunta, meu filho, diante de uma situação de um filho que está um pouco se desviando do caminhador, a gente fica rezando, filho. Para que o Pai Maior escute nosso rezador e permitam que a gente possa te ajudar. A senhora sabe que o pai Tomé é muito devoto de Nossa Senhora, né? O pai João fala muito do nome de Deus. Vocês são bastante espiritualizados, né? A gente tem que estudar muito desse lado da preparação, filho, muito de séria. A gente vê que às vezes, filho, falta um pouco de preparação pro povo. E a gente não está falando de casa A e casa B, não. É casa de A a Z. Mas isso é a casa que está faltando preparação?
Às vezes muito de que falta é para os médios. O que faz uma casa é os médios. Os médiums, e se há uma igreja, são os participantes, né, vó? São os participantes. E que falta no que sentido, vó? Fazer o quê? De preparação, filho. Tem que se preparar de melhor, de cuidar da cabeça, ter atitudes boas, se respeitar, saber a hora de dizer sim, a hora de dizer não, saber como vai lidar na vida, no trabalhador, de não entrar naquela egrégora de falar mal dos outros, porque a avó é uma coisa que chateia um pouco de avó. Chateia, vó? Se chateia, o povo fala muito mal de um dos outros, filho, no trabalho. Fala mesmo. Às vezes a pessoa está se controlando. A avó fala que aqui, de na nossa casuá, que assim, a gente corta a língua dos médicos e das pessoas. Você está proibido de falar. A gente não é de falar mal dos outros. Sim. De que forma de se proibir? Sim. De que para a pessoa já acostumar a não entrar naquela egrégora. Porque você é o meio que te cerca, filho. Se você fica muito no meio daquela pessoa que está falando algo de alguém que está fazendo alguma coisa, é mais ou menos assim, olha que ridículo de aquela de pessoa que está batendo e chutando aquele cachorro. Aí daqui a pouco chega outro e incentiva, todo mundo já queria de uma egrégora, e essa energia de ruim está alimentando cheiros de muitos de ruins, de maldade, de espíritos perdidos. Vocês estão dando de força a eles. Tá dando força, vó? Todos, e toda vez que faz isso, filho. Ai. Eles se alimentam disso, filho. Daí cola na gente. E na primeira oportunidade de cola, filho. Ixi, vó. Os outros chamam obsessão complexa quando o espírito vem com intenção de fazer mal pra gente e fica ali na inteligência. Sim, filho. E aí, eles não vê vocês? Vê, filho? A gente já tira o corpo fora. Já tira, filho. Tira, vó. Deixa de vivenciar. E não, a gente não tem de comunicação de nenhuma de com eles. Ou a gente pode ficar de invisível também a eles. Sim. A gente, por nossa de preparação, consegue ficar de roupas diferentes, consegue tem uma forma de se transportar de diferente. Tem, né, vó? Tem, a gente teve que se preparar de muito para isso. Por isso que a gente acha que o povo tem que ler a cartilha, tem que fazer o escrevedor, tem que ter um preparador, tem que saber de onde está realmente. Quanto eu estou sendo importante, atuante na minha vida, ou estou deixando a vida me levar? Olha. Na música do homem já é bonita, né? E até engraçada, mas você vai ser uma pessoa que vai conduzir a sua vida ou vai ser conduzida pelo resto, conforme dá? Ixi. Conforme o vento soprar. E se o vento parar? Você vai ficar parado no meio do mar? Vai mesmo. E daí ninguém quer, né, vó, ficar parado no meio do mar. Então tem que ocupar o tempo com coisas boas, filho. Tem que uma coisa que a gente fala muito nessa casa, já ficou claro no vídeo, a gente gosta de gente que quer estudar. Nossa casa é uma casa de um templo que é voltado para a evolução pessoal. Uma casa de caridade que busca isso mesmo. Porque a gente quer pessoas inteligentes. Vó, mas e aquelas pessoas que têm preguiça, vem aqui. Você vai brigar? Não, filho. Só que eu vou tentar espetar ela para acelerar a evolução dela. Sim. De que forma? Colocando coisas para elas fazer. Quer dizer, a gente está ajudando? Sim, porque a pessoa precisa, mas não estamos fazendo muita coisa. Quem tem que fazer o papel principal é vocês. A gente somos aquelas pessoas por trás das câmeras. Quem faz o filme são vocês. Olha. Ô vó, a senhora sabe como chama esse aparelho que eu estou usando aqui? É uma câmera, filho. Sim. Agora lá em casa, das vezes a pessoa fala, como é que a avó preta velha sabe da tecnologia do homem? Porque a avó já acompanha, né? Cidade na Terra. E a nossa tecnologia já é muito mais avançada que vocês. Olha. Que a de vocês. Sim. Vocês estão entendendo? Não que a gente seja de melhor, é por necessidade. Para que a gente hoje consiga de cuidar do nosso povo de melhor. Por isso, tudo o que é acontecido, de Deus permite. Por que acha que o espírito que morreu há 200 anos atrás precisa ficar com o mesmo conhecimento e não saber das coisas? Por que as pessoas acham assim, vó? Isso por falta
de querer de saber demais. Se permitir ao novo, filho. É de mais ou menos assim. Uma pessoa que vive uma vida inteira de numa religião e só lê coisas da religião, se torna o quê? Ou um fanático ou uma pessoa muito descentrada naquilo. Gente tem que de procurar de olhar pro lado de entender as coisas e não de sentir de dono da razão, filho. De dono da verdade. A avó fala que de avó de passa pela minha verdade, mas não sou de a dona da verdade. E não tenho o direito de nenhum de dizer isso. Nossa, avó, a senhora não tem vergonha de dizer isso? E não tenho, filho. Por que, vó? Porque a voz é uma mensageira, filho. Vó. Eu não sou de um espírito de que o povo se deslumbrou de muito. Não, fez uma preparação, fiz. Mas, filho, isso não quer dizer nada, filho. Não, vó. O que vale muito mais, filho, é aquilo que eu faço, são minhas atitudes. Não aquilo que eu adquiri, filho. Que tem valor. Tem mas valor. O importante é o que eu sou, filho. Claro. Porque a senhora, às vezes a gente fala, a preta velha é velha. E os velhos normalmente não sabem da tecnologia, nem esses que estão encarnados. Como é que ele vai saber em espírito? Explica para essa pessoa que está perguntando assim. E vamos lá, depois de que eu fiz a minha passagem na matéria, na terra, e vim para este lado, eu comecei a ser preparado, já fui para uma colônia de preparação, de estudador. Pode chamar de faculdade, só que aqui a gente não tem esses negócios de dormir, de descansar o tanto de tempo que vocês descansam. Sim. A nossa preparação já é muito de mais intensa. Mais intensa, vó? Sim, filho, aqui se estuda de muito, não tem tempo de ficar jogando tempo fora. Tem tempo de lazer sim, que você vai de passear, vai de parecer, vai de meditar. Os nossos tempos de lazer a gente de medita, de quem pode vai ver de um familiar onde está, já que de reencarnou e não veio para esse lado de ainda. Mas a gente tem que seguir de um corpo de regras e do Pai Maior. Sim, claro. E isso é só com as pretas velhas ou os outros espíritos também? E de todos os espíritos, ele tem uma preparação. Ou ele pode... Existem várias formas de desencarnar que a voz não conhece, mas não conhece assim, não vivenciou. Sim. Mas sabe de que existe e já viu. Claro. Por necessidade. Claro. Sim. Ou então, às vezes, você acha que pode acontecer assim, que nem eu não sei nada das comidas que tem lá na França, que tem, vamos dizer, a pessoa que está vendo, as comidas que tem na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então ela está aqui na nossa sociedade de hoje, porque tem muita coisa que ela desconhece, sobretudo quando é tecnologia nova, mesmo não sei mexer. Sim. Então pode ser isso, que às vezes o Manchu vem e fala, não sei o que é isso daí, não sei. Pode ser, atribui a isso então. Sim, pode ser um pouco de limitação ao médium, do médium. Pode? Pode, filho. Como que vamos se dizer, um guia que morou, que na última encarnação já aprendeu a língua vamos se dizer, de francês. Sim. Vamos se dizer que o guia passou. Como que ele vai falar francês se o médium não sabe? Nessa vida. Cadê a parceria? Fica difícil, né? Vai travar, filho. Vai travar. E se ele sabe francês e o guia não sabe? Mas aí pro guia tem uma adaptação muito mais rápido, filho. Claro. Existem muitos exemplos, filho, de espíritos que são de outras épocas, que a última encarnação dele, ele estava em outros país, em outra terra, e que ele já está encarnados aqui, e de que, se necessário, ele se fala, se tivesse compreensão do médium. Pode se falar de outra língua, mas não é necessário. Nesse lado, a preparação de línguas é muito intensa também. A gente faz de escola de língua. Faz, ó? Faz, porque ou vocês pensam que a gente só de trabalho aqui, a gente trabalha de onde tem que ir de trabalhar. Ô vó, o povo estava pensando em que o Esperanto era uma língua espiritual, que todo espírito ia saber, para todo mundo se comunicar. Você sabe alguma coisa sobre esse assunto, vó? A voz não gosta de unificar nada, filho. A gente não gosta, a voz gosta de opções, filho. Sempre gostei de muito. De quando eu fazia as minhas rezas, eu gostava de muitas plantas diferentes, mas eu sabia para que servia. Sabia. Você está entendendo? Sim. Tudo que vira de um
A voz não acha de muito bom. A única coisa que é muito bom de um é Deus, filho. Sim. Claro. Depois dele, filho, tudo se foi pro plural, filho. Foi. Pode ver, de conforme se vai de abrir, não vira de aquela pirâmide. Olha, é verdade. Se parar para refletir, né? Você tá entendendo? Eles é o criador de tudo. Então, de eles e vem, e vai de abrindo de tudo, de dando de muita opção para se alimentar, de espíritos que estão de buscando de evolução. Então hoje, se a pessoa é mais velha, assim, ela diz que já não alcança mais, que não vai mais estudar. A senhora acha que a velhice, assim, é uma boa, não vou falar desculpa, mas uma boa razão para não estudar mais? Não, isso se chama de preguiça. Que isso, vô? Sim, filho. Ah, Quantos filósofos, quantas pessoas... Uma coisa que a avó tem para te falar que está totalmente desligado já é essa pergunta. Como o povo estuda pouco já agora nessa terra, filho? De faculdade. Antes tinha o povo que... Teve de pessoas que passaram por essa terra de vocês que fizeram 5 e 6 faculdades. Nossa, realmente. Por que o povo não faz mais? Porque perde tempo com muita coisa. Ah, mas tem de pouco como se diz, pataco esse? Sim, sim. Mas, filho, tem de estudadores de graça. Tem mesmo? Por que você não se direciona? Porque a gente quer viver por vocês terem muita opção, a voz na minha época, algumas coisas tinham muito poucas opções, outras tinham bastante. Sim. Mas vocês estão na época de muita fartura, filho. Muita fartura, muita, de conhecimentos e de tudo, filho. De estudador. Então, se vocês não estão estudando tanto quanto vocês querem, é porque vocês não querem, filho. Por que não quer, vó? A gente não tem outra de desculpa, filho. E não pode ser por causa do obsessor? De não, de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, a culpa é sua. Se tem de algum obsessor aí, filho, Sim. foi você que chamou ele. Sim. Nossa, vó. Então todas as suas atitudes são você e todas as suas coisas que estão acontecendo na sua vida, vida financeira, saúde, familiar, foi você que construiu, filho. Tudo, vó. De tudo, filho. Se... De a maioria. Então a obsessão é sempre merecimento? Sim, filho. Mas existe aqueles de trabalhos que são feitos, né? Aí são outra situação. Você está entendendo? Sim. Eu não sei se é essa bem a pergunta, você está Entendi. Mas eu estou dando de abertura assim, para ela, você está entendendo? Sim. Então, já a voz está pontuando de que de obsessor todos são convidados. Porque nada vai grudar, como seja bem claro. Se a gente, o chão está de bem limpo aqui, de ilustrado, de com cheira, bem de limpinho. Se joga de alguma coisa de suja, se ele está de bem limpo, não é fácil de limpar? Sim. E se ele está sujo, o que acontece? É fácil de limpar e perceber, né? Mas se ele tá sujo... Ele gruda, Você filho. nem Dá uma percebe. aderência de muito de rápido. E ele vai ganhando de proporção, filho. Vai embolorando e vai indo. Todo de um processo. Então, isso já é muito próximo. Por isso que a gente fala de tanto de dar limpeza espiritual de que é necessário. Vocês ilustrarem de a ferramentas de que vocês são. Para ilustrar. Sabe, de limpagem mesmo. Quando você usa de uma ferramenta e pode fazer alguma coisa, você não tem que limpar ela? Sim. De que vai mexer com graxa? Sim. Então, porque senão vai ficar de sujo, vai ficar ruim de trabalhar. Vai ficar ruim, vó. Então a gente tem que cuidar dela. O seu aparelho, vó, às vezes conversa com a senhora? Se conversa, filho. Como que a gente faz para conversar com o espírito, vó? A gente tem que se permitir. De que forma? A gente tem que começar. Mas vou conversar, quero conversar com o preto velho. Primeiro, a voz de Deus, de conselho para ele, de fazer, de no caminhador dele. E se prepara para conversar comigo. Hoje, por alguma situação, você não está tão bem. Vamos elevar a sua energia. Vai lá, toma um banhador de erva. E acende uma velinha e faz uma oração. Vamos elevar a sua energia para vocês se ligar ao alto. Da melhor forma possível, para dar uma equilibrada na sua energia e ficar bem fácil de nossa comunicação. Tá bom. A voz começou. Aí ele começou a falar de um monte de coisa, a voz calma. Faz perguntas devagar. E ele não entendia de nada.
Porque se fica difícil, como que você já vai conversar com alguém que você, né? Não vê, não escuta. E fica difícil. É, Vai, começa fazendo de perguntas com calma. Que eu vou começar a colocar já respostas na sua cabeça. sim. Aí já começou, mas de tudo já um dedicador, se dedicar. Já é um trabalhador? É um pouco de trabalhador? É. Porque de cada um já tem seu tempo. Mas o meu irmão de corrente foi em 3 meses já estava falando. De 1 semana já estava falando. Por quê? A qualidade de necessidades espiritualmente únicas daquelas de pessoas é diferente da sua. Diferente. Uns estão pipocando, outros não. Uns estão no momento de bom da vida, outros não. Uns podem ver alguma coisa, outros não. Um pode escutar e às vezes outros não. Você está entendendo? Tem como a gente abrir a evidência, colocar a evidência? A avó fala que existem algumas ferramentas, mas a avó costuma se dizer que não indica, filho. Indica, vó. E porque isso se chama de... Como você colocou, filho? O atalho. Eu te perguntaria, você quer abrir sua evidência, filho? E aí? Você quer de abrir? Vamos de colocar Eu gostaria sim de ver a senhora, vó. E pra quê, filho? No meu caso seria bom, né? Tipo, pra trocar ideia, pra aprender com vocês. E às vezes a senhora tem uma pergunta que a senhora gostaria que eu fizesse, a senhora já me passa, eu faço pra senhora. Te entendi, filho. Mas vamos deixar bem claro, esse é um lado de bom. Tá? Você vai falar com o espírito velho e com as nega velha. E com o lado espiritual. E o lado negativo? Aquele momento que você se desequilibra. Principalmente aquele pessoal que é desequilibrado. Qualquer coisinha já fica xingando, vende aquela pressão de na testa, sabe assim? Olha. E o que acontece? Você se liga e começa a ver tudo, filho. Tudo, vó? Tudo de negativo. Você para de ver o alto e vê só a faixa vibratória que você se ligou. Olha. Então começa a ver todos os espíritos negativos e convidar eles para ir, porque você está nervoso hoje. Ixi, mas daí não tem como desligar? Tem, filho, na sua atitude do mental. Por isso que é a importância de se conhecer, de saber como de fechar o seu campo de espiritual para se blindar dessas situações. A situação. Mas quem abriu a evidência e depois acaba vendo é uma consequência, né? De estar aberto. Sim, filho. Não pode dizer que só quer ver o bonito. Todo mundo que abre a visão, existem vários exercícios que ensinam nesse máquinas de chamados de computador de você, que o pessoal ensina. Só que as pessoas ensinam já tomar um remédio, mas não ensinam para que tipo de doença, vamos te dizer dessa forma, só para se comparar. De evidências de situação. Então, primeiro se ensina o perigo, a precaução, o lado de negativo e de positivo. Tem que colocar os 2 pontos. Porque Claro. é muito bonito viver a luz mesmo, Sim. ver espíritos, ver anjos. Às vezes com frequência você tem de anjo entre vocês. Olha. Existe. E a avó vê. A senhora vê, vó? Vejo. São bonito? Eles são lindos, filho. A senhora é um? Eu não sou, filho. Não sou. A senhora vai se tornar um algum dia? Essa já é a minha pretensão de nesse lado, filho. O guia não encarna mais, vó, o preto velho? No meu caso, não, filho. Porque já se saudou de todas as dívidas que tinha que saudar desse lado. Então, agora, aqui a minha de responsabilidade já é outra. Então aqui na Terra é um momento de pagação, né? Pode se dizer que sim, pode se dizer que não, filho. Pagamento, né? Porque se a gente bater muito firme dessa forma, o povo vai pensar que veio para sofrer, filho. E não é verdade, né, Isso vó? não é verdade. De como já é dito, de ninguém veio para pagar karma, filho. Ou se vocês lembram, é igual o povo, vamos ser bem claro. Igual hoje o povo que fica querendo de abrir de vidas passadas, filho. Eu não estou para te condenar nada. Não. Mas o povo que se abre para vidas passadas sem ter um problema de real para essa necessidade, Por curiosidade. só por de curiosidade, está mexendo em algo que quer se assustar. Quer se assustar. Porque você fez algumas coisas no passado. Você não foi um anjo. Quer mexer em algo que quer se assustar, vó? Não é verdade, filho?
Pra que você vai mexer lá? Se é necessário, é um trauma, se é necessário, vamos mexer. Mas a voz respeita também, porque eu só estou só para comparar e pontuar de algumas coisas que eu acho que às vezes são desnecessárias para a evolução do espírito. Se Deus não mostrou, né? Se Deus não mostrou, se você vai numa religião, os guias não quiseram te mostrar, então não é necessário. Não Mas é ninguém é dono de dar razão. Não. Faça as suas escolhas e pague aquilo que você tem que pague aquilo. Entendi. Ô, vó, e onde que fica o caboclo nessa história, vó? Vocês interagem com o caboclo? Eles interagimos sim, filho. Só que eles estão numa vibração única de caboclo, sim. É, vó? Sim, filho. A senhora conhece o caboclo desse menino? Conheço, sim, filho. Eu sou na hierarquia, eu estou abaixo dele. Nossa, vó. Estou, filho. Mas você está entendendo? Como se fosse assim. Deus indicou que era ele. Que tinha que ficar como mentor. Claro. A voz é a nega velha guia, chefe. É a nega velha, chefe. Ei, minha avó, que coisa boa, viu, falar com a senhora. E Deus indicou ele porque ele tem aí as conquistas. Ele teve preparo, teve todos ele está preparado para Deus coloca de cada um preparando da melhor forma possível, filho. Você está entendendo isso? Tô, vó. Então, conforme um pai maior quer, e a voz obedece da melhor forma possível, filho. Com todo amor, com toda a compreensão possível. E sempre buscando, filho, sempre buscando de vez em mais o amor, aflorar o amor das pessoas. Ô, vó, todo mundo tem um mentor? De todo mundo, filho. Todo mundo tem um guia-chefe? Já tem, filho. Que legal. E abaixo do guia-chefe vem o quê, vó? E depois vem as outras linhas, filho. Não necessariamente de uma, de A, de B. Aí já conforme a estrutura do médico. Ah, entendi. Aí vem todas do mesmo nível, assim. De mais ou menos. Com o propósito do trabalho. Sim, filho. Alguém pode ter Exu de mentor? De mentor a voz nunca viu, filho. E de guia-chefe? De guia-chefe, sim. Qual que é a diferença de função, vó? O mentor fala o quê e o guia-chefe fala o quê, vó? E o mentor, filho, vem para direcionar a luz do Pai Maior. Muitas vezes ele é muito ligado ou ao orixá ancestral ou ao orixá de frente daquela pessoa, daqueles médios, né? Sim. Então ele vem de trazer de toda essa qualidade, filho, de trazer de toda essa força. Ele está de todo ligado a esse campo. E de trazer também de todas as forças que a pessoa precisa naquela vida, filho. Oh, minha avó. Então é um espírito que já percorreu muito, filho. Estudou demais. Então a gente tem um respeito. Ah, mas vocês são preto velho. Se fosse pensar, de preto velho já é mais velho do que caboclo. Mas eles passaram por uma evolução diferente. Diferente. Não tem como já se negar velho de virar de caboclo. Não tem. Não tem, eu tenho afinidades com preto velho. Então hoje já, quando eu conseguir acender mais a minha luz, vou acender num local diferente da nossa Ruanda. A gente tem a ideia de que o preto velho é o mais iluminado do que o caboclo e do que todos. E não necessariamente, filho. A gente está numa vibração diferente. Diferente, vó? Sim, filho. Tá certo, entendi. A senhora, quando foi chamada para ser guia-chefe, a senhora se sentiu honrada? Muito, filho. Muito. Para mim foi uma realização. Aí você pode pensar, pelo médio, depois sim, filho, mas uma realização interna minha, filho. Confiaram na senhora, vó? Confiaram de um espírito, filho, que está em evolução. Que pode fazer um monte de coisa boa e um monte de coisas ruins. Sim. Porque como todos os espíritos encarnados, mas a voz vem com todo amor, com todo carinho, vem para ajudar os filhos de Umbanda. Ei, minha avó. A gente tem uma visão diferente de pensar que muita coisa na vida a gente já não precisa de correr, a gente tem que parar, de pensar e encontrar a nossa paz interior, que é um dos tesouros mais bonitos dessa vida. Porque quem tem de paz interior está em contato com o seu amor interno. Sim. Vó, como que é isso? A senhora tem percebido nas suas andadas por aí de um homem que incorpora uma preta velha?
A voz acha de muito de bom, filho. A voz não tem de problema de vir de homens, de vir com mulher. Sim. Porque já como a voz fala. Já é só de a roupa. É como já a homossexualidade, filho, que é bom também de pontuar. Sim. É só de uma roupagem, filho. Sim. É. Ah, mas e por que vocês não colocam de uma saia? É. De calma, de aí. Já estou usando já de uma roupagem. Para que eu vou misturar com outra? Eu de respeito aquilo que está sendo cedido pelo Pai Maior e aqueles de parceirinho, irmãos de meus de caminhada que está me oferecendo já a matéria dele. Sim. Então já existe um respeito mútuo. Mas aí tem as pessoas, mas o meu Exu sempre já é assim quando vai de falar. Eu vou te falar de um pouquinho disso. Mas o meu Exu de me toma. Me toma porque vocês amam de um cabeçudo. Ninguém se toma de ninguém. Ele já é ele, você é você. Cadê a sua força? Cadê você? Se você se bater o pé, não vai acontecer. Sim. Mas eu incorporo em qualquer lugar, amiga. Você que está do outro lado aí da câmera, sim, que possa se identificar com isso, sim, você está precisando de disciplina de mediúnica, está precisando de ter um aprendizado da cartilha, para que se prepare de bem de um campo, sabendo que tem de lugar certo de fazer de trabalhador. Em casa é muito arriscado, filho. Arriscado. Trabalha de outra forma, a gente não precisa de se deslumbrar, porque é quando o espírito encarnado, a pessoa fica se deslumbrando. Eu quero incorporar em casa para mostrar para minha mãe e para o meu pai, porque eles gostam, aí ele não precisa ir no centro no sábado. Então vamos dar de bom uso para aquilo que o Pai Maior não deu, aquele dom emprestado que ele não deu, para que ele possa abrir mais coisas para nós, para que a gente consiga acender demais nossa luz e saber, gente, de que Umbanda é do bem para o bem. A gente não gosta de gente que faz coisas de ruim, mas de respeita e ama do mesmo jeito. Nossa. A gente sabe de separar as coisas. Separar. Mas o fogo? Fogo não é algo importante para vocês? Sim, muito. Mas tem gente que usa o lado negativo do fogo. Queima tudo. A água age da mesma forma. Afoga. E a falta dela? Até de mata, né? Do encarnado, esse? Sim. Então, tudo é como a gente usa, manipula no bom sentido. Tudo é como a gente se utiliza. Se a gente se respeitar tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquela volta vai nos respeitar. Olha. E aí, se não respeitar, a gente deve cobrar respeito? E não, filho. A gente se impõe, filho. A gente fala que se impõe. Tem coisa que a gente tem que se relevar nessa terra. A gente não é obrigado de ficar se enfrentando, labutando, mas a gente tem que se impor. Porque a gente tem o nosso valor. Reconhecer o valor que eu tenho. Sim. E não deixar ser tratado como algo que não tem valor. valor. Isso. Qual a importância de uma pessoa que faz uma faxina no centro de Umbanda? E qual a importância, qual a diferença? A avó vai perguntar para você. Vou falar. A diferença de uma pessoa que não tem de interesse e vem de trabalhar, mas não quer de incorporar. Mas ela dá de todo o amor dela e dentro da compreensão dela ela só faz só a limpeza do nosso casual. Sim. E do dirigente espiritual. Qual é a diferença? Nenhuma, se todos estão trabalhando com amor. Exato, filho. Mas o dirigente incorpora. Não necessariamente. O importante é você fazer aquilo com amor. Mas o guia me convidou para entrar na corrente e falou que eu tenho missão de abrir casa. Você não é obrigado a nada, gente. Não é obrigado? Faça-se pelo amor, não pela obrigação. Se quiser, vaze para a religião que te faça de bem. Mas não culpe o irmão, não julgue o irmão pelo aquilo que ele está fazendo. Se a pessoa é jovem, vó, que abriu um espaço e o guia falou, tem minha liberdade, minha autorização. Mas você acha que ele deve evitar por conta do que os outros vão pensar, vó? Sim. Primeiramente, a avó gosta de falar, filho, se ele tem coroa preparada para aquilo. Porque vamos dizer bem claro, quem está à frente de um templo de oração, de um centro espírita, de Umbanda, ele tem que ser uma pessoa muito cautelosa, demais ainda.
Ixi, Por quê? cautelosa. Ele tem que pôr. Sim, filho. Ele tem que policiar o mental dele, policiar a atitude dele. Uhum. Isso tudo antes de abrir um centro, filho. Antes de Antes? se preparar, sim. Se ele falar, eu abro, depois eu vou aprendendo. A oportunidade, a vazão que ele está dando hoje pro negativo já é muito grande, filho. É grande? Sim, filho. Ele não sabe onde ele tá entrando. E com isso, já começou, já abriu. Os Já. guias vão fazer o possível para ajudar, filho. É. Você está entendendo? Sim. Aí a coisa multiplica muito para nós. E atacando o médio também. Olha. Às vezes não consegue atacar o médio, ataca de alguém da família. Da família, irmão? Ataca, filho. Mas da família não tem nada a ver com Mas, com filho, farofa. não, de que forma espíritos de perdido, de que formas eles vão te atacar? Eles sabem, se eu atacar o seu cachorro, você vai ficar de mal, aí eu consigo te pegar. Cada um tem uma tática. Sim. Então a gente tem que se policiar nosso mental e saber se a gente está preparado para fazer aquilo. Minha avó. Claro. Então a senhora é, assim, a favor de fazer em qualquer idade. Bom, qualquer. Porque aí Qualquer idade não, né, filho? Tem que ter uma experiência. Já tem que ter já de uma. Já tem que ser já de jovem, já para um pouquinho. Você tem que passar de pelo menos de adolescência, a avó fala, porque você tem que vivenciar algumas coisas para depois ter de condição, filho, de assumir um trabalho, que é de muitas de responsabilidade. É muita, né? É de muita, filho. Você tem de responsabilidade por todos os filhos, por todas as casas, por todos os santos. E se ele disser assim, eu tenho a avó Catarina, ela se vira. Eu se viro mesmo, filho, desestalando o meu dedo. Se, filho, como o Gigese sempre dito, a gente não Gigese assim. A gente tem que responder alguém, né, filho? Então assim, ela é amiga velha, ela tem, sabe, as milongas dela, eu incorporo, ela conta tudo que é pra fazer, como que é pra fazer, e tá pronto. E outra coisa, você deu outros espaços para a voz de muitos de bom. Sim. De médios de que fala, já não entendo nada, não preciso de aprender nada. A avó faz. A voz faz. Gente, vamos ser bem claro de vocês que estão do outro lado. Tá bom, o preto velho que foi direcionado para você tem condição de realizar aquilo que ele puder de realizar e de ajudar. Mas, você prefere quando você for de andar a cavalo, de num cavalo de bom de corrida para chegar de um tempo de lá, ou gosta de andar num empacador? Num bom, vó. Sem chela? Num bom, vó, com Sem estar cela. preparada. Então, gente, de preparação é muito importante. Quem vem para nossa religião linda, de maravilhosa, de que é a Umbanda, de muito rica, de querendo de fugir de estudador, eu tenho uma coisa para te dizer. Você está na religião errada, gente. Porque já é uma religião que tem que se estudar de muito. Muito, vó. Porque a gente tem de muitas coisas a toda hora, filho. Toda hora alguém de psicografa um livro, filho. Sim. Toda hora alguém te abre de uma magia. Mas eu sou obrigado a aprender tudo isso? Não. Mas é necessário que você tenha uma pincelada da sua religião para você ter noção daquilo que você faz, aonde você faz. Mas eu só sou um médio de incorporação. Tá bom, mas o que você está incorporando? Por quê? Por que ele fuma? O que tem dos seus orixás? Qual é a qualidade deles? Busque saber mais. Deixe a sua árvore, coloque frutos, folhas e de muitas coisas. Alimente sua árvore para que elas possam crescer. A senhora é uma preta velha feliz, né, vó? Isso demais, filho. E esses ensinamentos são importantes, a senhora não tá brincando não, né, vó? Isso não tô, eu dou de risada, filho. E vou nessa calma porque é do jeito que a voz consegue. Claro. Mas a pessoa não pode entrar por um ouvido e sair por outro, esses conselhos sem consequência no futuro, né? Mas sim, filho. A experiência é importante. É muito importante, filho. A avó fala que é muito importante a gente planejar a vida, gente. Oh, meu Deus. Eu estou fazendo parte de uma empresa. Vamos colocar já a empresa. Sim. Porque a gente está falando também só de mediunidade, de umbanda, e o povo pode ficar um pouco desencontrado. Dentro de uma empresa você entrou como ajudante. Mas o que você vai ser daqui a um ano lá? Não vai estudar, não vai ser nada. Não vai comprar seu cajuá, não vai ter o seu rodador, não vai ter uma família. Tem gente, que crescer, vó. tem que viver com dignidade, gente. Ambição. Tem
Que já Tem a ambição boa, né, vó? já é coisa de boa, filho. Sim. Se realiza enquanto espírito na matéria também. Ô, minha avó. Não é porque a gente já é preto velho que a gente quer de ver vocês e com patacos de lá embaixo. A gente quer ver vocês de bem, com a paz, com tranquilidade, para que a gente possa Vocês não trabalhar. querem ver a gente na falta, né? A gente não falta não, filho. Mas usando bastante dinheiro, mas usar pra coisa certa. Isso, filho. E saber de fazer. Mas usar o que vocês quiserem, sabe? Mas ter paz de usar, né? Mas a pessoa sempre dá essa opinião, vó. Se eu abrir um terreiro, os meus guias tocam. Por que eu tenho que tocar? Incorporo? Então, se não precisava, vamos ser bem claro. Se o aparelho de não estudar não tiver preparo, não precisa de incorporação. É. A gente não precisa de um monte de faixas. Vocês vão se tornar de faixas. Faixa? Um morto de vivo. Porque de todos de médio que falam, eu não preciso de estudar. É. A nega véia sabe das mirombas. Já a gente sabe de tudo. Eu não preciso fazer nada. Quem faz é ela. É. Eu posso fazer meu trabalhador, de fazer o que eu quiser da minha vida, que ela vai chegar lá, ela vai se realizar. Sem de comprometimento nenhum. Sim. Você gosta de pegar de um morto e ficar de mexendo os braços Não, deles assim? Não, a gente gosta de gente de viva. É mesmo, vó. Mas eu sou um médico que não lembro de voz das coisas. Mas você tem uma estrutura, você está dando opções para que aquele espírito trabalhe. Tá certo. Graças a Deus. Vó, passa uma mensagem final pra gente sobre o que a senhora acha importante a gente saber nesse momento. A voz quer dizer que esse mundo de vocês vale muitos e muitos e muitos a pena de viver. Que está de muito lindo. Que vocês estão num ciclo de amar, gente, de vivenciar, de ter prazer, de poder ser livre dessas prisões que vocês se aprisionam, que é o pensamento de vocês. Se desaprisiona disso, gente. Ame de um ao outro, mas ame, busque o seu amor interno e seja de feliz, gente. Não busque amuletas na vida. Busque o andar mesmo com as suas próprias pernas. Tenha sempre a necessidade, não do outro, a necessidade de ter de você mesmo com você. Seja seu melhor amigo e que o bom Senhor os acompanhe sempre. Graças a Deus, vó. Então tá bom, vó. Até, se Deus quiser, uma outra oportunidade. E que a senhora também, né? A senhora, por que a senhora aceitou, vó? Fala pra gente, dar o seu ensinamento aqui no Diálogo com os Espíritos, vó. A avó quis mostrar de diante de tudo, expor um pouquinho mais do que é de avó Catarina de Angola. Sim. De que hoje sou isso que eu mostrei de fazer vocês. Somos de uma evolução, de um grau de espírito que está aqui para auxiliar vocês, desde que vocês peçam e façam de por onde. E são de merecedor. O que é ser merecedor são conclusão das suas atitudes. Se você tiver atitudes boas, a avó veja com bons olhos que você vai ter um merecimento de melhor. Mas faça de por onde nessa vida e ame, filho. Ame. E tenha de coragem de falar para as pessoas que vocês têm amor, que têm o apego do coração, que vocês amam. Porque o povo não tem coragem de falar dessa palavra, mas a voz é a palavra que a voz mais fala. E quem, vó, já descobriu que tem preta velha, mas tem vergonha de incorporar ela, vó, porque é homem? Eu vou dizer para você tem vergonha de dar sua voz na terra? Não. Você se levaria ela em algum lugar? Com certeza. E então, ela só já vai usar isso. Você não vai ficar mais afeminado. E nem incorporando também já guias de esquerda lá, a companheira de esquerda, sim, não vai te deixar mais fêmea. Se você tiver aquilo dentro de você, uma indecisão sexual, isso pode aflorar. Sim. Você está entendendo? E que não é ruim, porque já tá lá. O que esses contatos fazem de espiritualidade no médio? Eles acabam auxiliando no desentupimento dos seus bloqueios, dos seus preconceitos, das suas dificuldades. Você está entendendo? Nossa. Esse contato com a gente, com o povo, com os pretos velhos, vai procurar colocar vocês demais para parar de um pouco, colocar de um cafezinho de pensar, de analisar com mais calma, de não tentar de fazer de tudo de uma vez.
Colocar vocês para rezar um pouco mais. Junto com os caboclos, vocês vão buscar de ser mais caçadores, mais de guerreados, de ser, tem que estudar, tem que ser bem aplicado. Você tá entendendo? Não. Jexu é vitalidade, é força, é verdade, é claridade. Sim. Você tá entendendo? Claro. A criança já é a pureza. E não tem coisas mais bonitas e ainda desse lado do que um sorriso, do que uma criança. Nossa, vó. É um sorriso de verdadeiro, filho. E E a gente pode ver, filho, a criança tem coragem de falar onde o que ela quiser. sim. Até que a gente ensinar ela a esconder para ser reconhecida. Isso, filho. Ixi. Você tá entendendo? Sim, tá certo. Então, vó, eu quero agradecer novamente a senhora por ter trazido do seu conhecimento, ter ajudado a gente, ter quebrado com o seu menino mais um preconceito de que homem não incorpora preta velha. Gente, dê fluidez. Quando alguém de falar de um nome, se vir o nome de uma nega velha, já acredite naquilo. Mas procure de conhecer. Se você tem um certo de bloqueio, procura de conhecer primeiro antes de incorporar. Então, peça-se para te bater um papo, para explicar de como funciona isso. Busque o seu dirigente espiritual, busque a informação para que vocês não fiquem travando de o trabalhador. Tá certo, vó. Então passa uma segunda mensagem final, vó. Agora, às vezes tem um espírito assistindo a gente aqui ou na casa da pessoa e já está cansado de ficar nessa vida de perdido, de vai para lá, vem para essa casa e quer ir para a luz. Como é que ele faz? Primeiro você tem que querer de ajuda. Não se culpe tanto. Não olhe para os lados e nem para trás. Olhe para frente e peça ajuda. Peça-se a Deus que ilumine o seu caminho, que tudo vai acontecer da melhor forma possível. Porque Deus jamais desampara um filho seu. Claro, nossa. Tá certo então, vó. Muito obrigado. Então, que Deus abençoe a senhora. E a senhora vai para onde agora? De agora eu tenho que fazer de um trabalhador. Tá certo então, vó. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Eu que te agradeço. Minha vó. Senhor Donizete Barbosa dos Santos? Isso. Graças a Deus. Você tá bastante feliz agora, por quê? Mas porque me ensina. Esse contato que a gente tem com os pretos velhos é maravilhoso, né? Eles colocam a gente para pensar, para a gente trazer essa emoção para fora, para a gente não ser tão bloqueador dessa energia que é o amor, né? Ensinam a gente a ser mais paciente, ser mais calmo. Graças a Deus. Quanto tempo você trabalha com a avó? Com a avó, 7 anos. Como foi com você, assim, descobrir que você tinha uma preta velha? Para mim foi uma felicidade imensa, porque eu liguei ao fato da minha avó na Terra. Então, poxa, eu falei, poxa, eu vou ter outra avó? Que maravilhoso. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Muito, muito, muito feliz. E você aconselha as pessoas aí também que estão iniciando a fazer o que, assim, para ter uma mediunidade sempre útil para a espiritualidade? Como eles passam muito para mim, a gente se preparar mesmo, a gente buscar, ler livros, conversar com pessoas, né, que tenham índoles boas, atitudes boas, para que a gente possa melhorar, né, entender um pouco mais a nossa religião, que quanto mais a gente aprende, mais ela se abre para a gente. Mas a gente conhecer mais da nossa mãe Umbanda. Graças a Deus. Então, muito obrigado por intermediar mais um diálogo com os espíritos. Eu que agradeço.
faz, vó, pra não deixar os outros intuir a gente a fazer maldade? Se preparar de bem, né, filho? Preparar? Cuidar do mental, né, filho? Cuidar da nossa volta, se cuidar. A avó, por ter sido de uma curandeira, de uma rezadeira, e de trabalhar de também como parteira de também, porque de faltava de naquela época. Então a gente se pega de muito. Sabe o que tinha de muito de antes e não tem de no povo novo de hoje? Sim. De rezas do coração. Ai. O povo de andar de rezando de muito pouco. Mas é porque é muito corrido a minha vida. De tá de bom, quando hoje precisar, você vai de rezar, né? Os joelhinhos não vai de doer no chão. Sim. Mas é só de quando hoje dói a barriga. Você tá entendendo? Será que não é muito de melhorar a prevenção? É, vó. Sim, bem melhor. A gente se prevenir das situações. Mas de que jeito isso vai acalentar o meu espírito? É a comunicação que você tem com o alto